elevando nossos pensamentos a Deus. Vamos serenar nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Vamos mentalizar Jesus, aquela figura amada de Jesus, irradiando muita luz a todos nós, irradiando muita paz aos nossos corações. Vamos mentalizando muito amor no coração. Vamos nos equilibrando, nos fortalecendo, por meio da nossa respiração. Vamos respirando de forma lenta e profundamente, inspirando lentamente, expirando. Vamos sentindo esse ar penetrando os nossos pulmões, cheio de energia do amor do Cristo, espalhando por meio do sangue a todas as células do nosso corpo, físico e espiritual. Que a sua luz, Jesus, seja conosco, nos abençoe. Abençoe todos nós encarnados, que estão aqui presencialmente, que estão à distância, pedindo a Jesus que seus mentores de luz possam visitar cada lar, amparando, levando conforto, harmonia a todos os lares. Que a tua paz, Jesus, nos abençoe a todos e com todos nós, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite, Célia. Boa noite, seu Maurício. Obrigada. Então, hoje nós vamos falar sobre espírito e imortalidade. Nós aprendemos com Jesus e com Kardec, com os espíritos, que Deus é eterno. E que nós, como espíritos, somos imortais. Primeiro, vamos analisando nós, que o nosso eu verdadeiro é o espírito, né? É quem pensa, é o espírito. Quem sente é o espírito. Quem reflete, tem as suas reflexões, é o espírito. O corpo vive alguns anos, algumas décadas e morre. Mas o nosso eu verdadeiro continua. Então, nós somos espíritos imortais. Por isso dizemos que o nosso título de hoje, Espírito e Imortalidade, que o Espírito é imortal. Diferenciemos, então, entre eterno e imortal, né? De acordo com os Espíritos, Deus é eterno, porque ele não tem princípio e não terá fim. Nós somos imortais, como espírito, né? Somos imortais. Tivemos princípio, porque fomos criados por Deus, mas também não vamos morrer. Nunca. E essa imortalidade nos faculta a alegria de saber que nós não vamos morrer. Quando nosso corpo morre, nós voltamos para casa, para o mundo espiritual, vivos. E mais vivos do que estamos aqui. Então, na verdade, nós temos que lembrar que, inclusive, quando nós falamos assim, meu espírito, nós estamos cometendo uma falha de entendimento, né? Porque nós não temos espírito. Nós somos o próprio espírito. E temos um corpo. Nós estamos invertendo. Porque quando nós falamos assim, meu espírito,
é como se eu fosse corpo e tivesse espírito. Na verdade, eu sou o espírito encarnado, estou revestido de um corpo atualmente. Depois eu deixo esse corpo material e fico apenas com o corpo semimaterial. Para isso é interessante nós analisarmos, né, porque diz que os espíritos falam também que nós somos compostos de 3 elementos, né? Espírito, perispírito e corpo. Na verdade, o ser mesmo é espírito. Só que o ser espírito, ele precisa de um corpo fluídico para se manifestar em situações mais materiais. Ele precisa de um corpo semimaterial. E quando encarnado, para manifestar aqui como na planeta Terra, por exemplo, precisa de um corpo físico, totalmente físico. Então, esse corpo físico nosso liga o espírito, o perispírito, é aquele diz o Kardec, que é o laço que une esse corpo material ao espírito. Porque o espírito não tem como manifestar suas ações aqui sem o corpo. Por isso, quando nós falamos da inteligência, né, e as pessoas mais materialistas, por exemplo, mesmo os cientistas, falam que a inteligência está no cérebro. Mas o nosso cérebro, ele não está em inteligência. O nosso cérebro material. Porque ele é apenas a sede para que esse momento ele receba a inteligência do espírito. A inteligência está no espírito, está no cérebro da alma, está na alma em si, não no corpo. Muitas vezes nós achamos que quando nós vamos conversar, e a tendência nossa, como nós não temos parâmetros para entender a vida espiritual, nós tentamos materializar as coisas, inclusive Deus. Nós muitas vezes materializamos Deus. Diz lá no próprio Evangelho, que lá na Bíblia mesmo fala que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E nós alteramos isso. O ser humano fica criando um Deus, a imagem dele e a sua semelhança. Pegamos e materializamos Deus. Para entender Deus, nós acabamos achando que Deus é como se fosse um homem, um ser humano, um velhinho, etc. Mas, na verdade, Deus é imaterial. E mesmo Jesus, ele teve, para vir à Terra, ele é um espírito que já atingiu a perfeição, começou como nós começamos, adquiriu a perfeição com bilhões e bilhões de anos. Não sabemos, tempo, né? É complicado a gente imaginar, a gente joga assim, pelo que nós, vamos materializar tempo, né? Porque a gente não entende tempo. Como que Deus mede o tempo? Não sabemos. Mas nós acabamos pegando o nosso tempo para entender o tempo de Deus. E geralmente nós colocamos tempo. Então, supondo que Jesus gastou bilhões de anos para chegar lá. Mas é bilhões? Trilhões? Não sabemos. Para chegar a essa evolução. E quando ele veio à Terra, ele se materializou para ficar perto de nós, porque já não tinha mais matéria. Mas ele veio de uma forma material, ou alguns acham que o corpo não era totalmente igual ao nosso, mas de alguma forma ele veio de uma forma material, né? Teve que baixar seu tônus vibratório para estar junto de nós. Mas aí, porque nós não temos condições aí de entender o que é espiritual. Temos essa dificuldade.
Então nós vemos que nós somos criados simples, ignorantes, e ao longo dos tempos, das encarnações, das experiências, nós vamos aprendendo. Nós vamos adquirindo amor e vamos também adquirindo sabedoria. Porque para nós atingirmos a perfeição, precisamos desses dois caminhos. Ou os espíritos chamam que são como se fossem duas asas. As asas do conhecimento e as asas do amor. Precisamos das duas coisas. Agora, de acordo com os espíritos, mesmo precisando dos dois, sempre eles colocam em primeiro lugar o amor. Inclusive, lá no Evangelho, fala assim: amai-vos e instruí-vos. Ou seja, primeiro o amor. E a instrução vem em segundo plano, mas caminhando juntas. Porque o espírito, para chegar à evolução suprema, ele tem que ter todos os conhecimentos. Imaginemos Jesus, que atingiu essa luz imensa. Será que ele sabia tudo de física? Sim. Ele já sabe tudo de química? Sim. Ele sabe tudo de sociologia? Sim. Por que ele sabe? A evolução, nós só chegamos à evolução quando nós adquirimos todas essas perfeições. Temos esse conhecimento máximo. Inclusive, ele foi coordenador, diretor da Fundação do Planeta. Precisava de todo esse conhecimento. Mas dentre esses conhecimentos, os que mais nos aproximam dos anjos é o amor. É o amor que nos liberta. Porque nós, embora somos seres imortais, não eternos, é claro, mas nós vivemos como mortos. Por que Jesus falou assim quando aquele homem diz assim: olha, eu vou te seguir, Senhor, mas primeiro, espera que eu vá enterrar meu pai, se o pai dele tinha morrido, né? Aí Jesus falou assim: deixa. Ele aproveitou a oportunidade. Não é possivelmente que ele não queria que aquele homem fosse enterrar o pai, mas ele queria dar um ensinamento. Ele deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a você, siga-me. Por que disso? Porque o morto de verdade não é um morto da carne. O morto de verdade é um morto espiritual. Aquele que não acorda para a vida espiritual. Aquele que não acorda para o amor. Que não está acordado para a evolução espiritual. Não está acordado para o perdão. Não está acordado para as coisas divinas. Então esse está morto. Mesmo estando encarnado, vivo aparentemente, mas estão mortos. Então nós aprendemos com os Espíritos, com o Evangelho, com o Livro dos Espíritos, que somos seres que não vamos morrer. Nós temos, inclusive, os Espíritos falam que nós temos uma única vida. Não temos duas vidas, temos uma única. Uma única vida em várias etapas. Né? Estou nessa vida agora, daqui um tempinho estarei na mesma vida, só que no plano espiritual. Depois, na mesma vida, eu volto com outro corpo diferente deste. E assim, nós vamos caminhando. Mas sem nenhuma possibilidade de morrer espiritualmente. De morrer no sentido de exterminar, de acabar. A morte, só aquela simbólica que Jesus falou, que deixar os mortos com cuidado de enterrar seus mortos. Ou seja, deixar aqueles que não acordaram para a divindade, para o amor, o cuidado das coisas mais materiais.
quanto aquele que já tem mais evolução, caminha. Então, quando se fala em espírito, as pessoas muitas vezes assustam. Mas, pô, que espírito é uma coisa assim do outro mundo. Mas espírito somos nós. Espírito somos nós, estamos encarnados. E também os desencarnados. E outra coisa interessante com a imortalidade que nós aprendemos, que como ninguém morre, todos os espíritos continuam vivos, aí vem as oportunidades. Porque se nós morrêssemos em espírito, então tudo ia acabar, né? Tudo acabaria logo. Mas nós sabemos, como sabemos que a vida, ela não acaba com a morte do corpo, todos têm oportunidade. Quem acertou nessa, continua acertando mais. E quem errou, tem nova oportunidade de fazer. Por isso é importante que nós não tenhamos medo de fazer. Porque se nós não tentarmos, outro dia mesmo o Marcos estava falando isso lá na Casa do Caminho. Que a criança aprende porque ela tenta e cai. Ela tenta caminhar, cai, chora, levanta chorando e tenta de novo. Cai de novo, chora, às vezes arranha, mas tenta de novo. E logo está andando. Agora, se nós imagina bem, como nós temos medo de tentar fazer as coisas. Como vamos aprender se não tentamos? Se a criança nunca tentar, se a criança nunca tentasse, se nós, quando criança, nunca tentássemos andar, estaríamos no colchão, deitado ainda. Mas pela nossa tentativa de caminhar, nós caminhamos. O mesmo caso é os nossos trabalhos, tanto o trabalho no campo da matéria aqui mesmo, como nossos trabalhos espirituais. É muito importante nós caminharmos, nós tentarmos, como dar o direito de errar, né? Aí outro ponto interessante é esse. É o direito de errar, eu não posso errar. E por que não pode errar? Só não está sujeito ao erro aquele que não faz. Só temos um jeito de garantir que nós não erramos. É não fazer. E o pior disso ainda, porque o próprio Espírito o Kardec pergunta aos Espíritos se basta não fazer o mal para estar fazendo o bem. Ele falou, não. É o contrário. O ato de não fazer o bem que já está fazendo o mal. Então, na verdade, nem adianta, porque se nós não tentarmos, nós não vamos fazer. Se não vamos fazer o bem, já estamos fazendo o mal por não tentar. Por isso a importância da gente buscar, da gente caminhar, da gente tentar e dar o nosso direito de também errar. E não nos condenar pelo erro, né? Eu tentei. Aí eu cometi um erro grave tentando fazer certo. Aí eu vou ficar chorando o resto da vida. Olha, meu Deus, eu não deveria ter tentado, porque eu errei. Não. Tem que dar graças a Deus, eu tentei, errei. Agora, eu já tenho mais experiência. Numa nova tentativa, eu tenho mais chance de acertar. E assim por diante. Mesmo que na segunda tentativa erra, não tem problema. Tem uma terceira. E a gente pode ser. Por isso que Deus nos dá quantas encarnações nós precisarmos. Ou seja, quantas encarnações nós vamos ter que vir à Terra? 5, 10, 15, 20, 100, 1000, milhão? Não sabemos. Sabemos o seguinte, os Espíritos falam que nós teremos as encarnações
de acordo com nossa necessidade. Se eu precisar de 100, terei 100. Se eu precisar de 1000, terei 1000. E se precisar de 1 milhão, terei 1 milhão, porque Deus, Ele dá as oportunidades que nós precisamos. Agora, é interessante que quanto mais nós nos esforçarmos nesse caminho da imortalidade, trabalhar, fazer o bem, com o nosso crescimento espiritual, e caminharmos mais rápido, menos sofrimento. E quanto mais nós debatermos contra, ou seja, começarmos a murro e ponta de faca, porque os nossos erros é isso. Quando nós erramos, é como se alguém, a faca apontada para mim e eu estou dando murro nela. É como se fosse isso. Então, quando eu humilho alguém, eu estou dando murro e ponta de faca. Porque aquilo eu me machuco. Se eu humilhei alguém, o mais machucado não é ele, não. O mais machucado sou eu. Se eu pratiquei o mal de várias formas, tanto físico como moral, o prejudicado de verdade sou eu, porque eu vou machucar mais. Eu machuco o outro de acordo com a evolução dele, né? Porque se for um cara evoluído, eu posso tentar machucar ele com palavras, com ações, ele não vai se machucar porque ele está preparado, mas se ele não estiver preparado, ele vai se machucar com a minha ação. Mas quem vai me machucar, se machucar mais ainda, sou eu mesmo. Esse é o caminho que nós temos a percorrer. Caminho que ele é longo. Longo por quê? De acordo com o que nós pensamos hoje. Qual que é o tempo de Deus? Um dia nosso, ou um ano nosso, será que é um ano para Deus igual? Um ano nosso pode ser 1 hora para Deus, 1 minuto para Deus. Nós não temos noção disso. É muito difícil quando nós queremos calcular o mundo espiritual de acordo com nosso sentimento, nosso pensamento. Entender Deus com a nossa matéria. Por isso nós temos dificuldade de compreender. Aí Kardec mesmo fala muito nisso, que nós não conseguimos compreender Deus, porque nós temos uma ótica de ver as coisas. Tempo, espaço. Por exemplo, de acordo com a ciência, na região da Caba, que é a Capela, onde o grande sol lá, onde a gente possivelmente tenhamos vindo de lá, a luz, se um objeto correr na velocidade da luz, gasta 43 anos para chegar lá. E em relação ao universo, é como se fosse, nós estamos aqui nessa rua aqui tem uma rua, do outro lado da rua, ele está do outro lado da rua, pensando em universo, tem uma rua aqui ao meio, e nós estamos aqui, a capela está aqui, juntinho de nós. Mas isso, em relação ao universo, para nós é longe demais. Mas o universo que é criado por Deus, com certeza que para Deus não é assim. Para Deus a coisa é bem mais diminuta, porque não é tamanho como nós imaginamos. Nossa pequenez que somos. Então, essa caminhada para chegar, porque nós nascemos simples, Deus nos fez todos simples e ignorantes, inclusive o Cristo. Os Cristos também foram todos criados simples, porque Deus não privilegia ninguém. Então, todos os anjos foram criados também simples, caminharam, e chegaram. E todos foram criados assim. Começa lá do mineral, vegetal, animal, primitivo. Chegamos a essa condição que estamos hoje. Já é uma caminhada boa. Nós estamos muito atrasados ainda. Muito atrasados. Mas mesmo assim, já demos uma caminhada boa em relação
à nossa origem, rumo à nossa caminhada, à nossa direção, né? Que não tem um fim. Quando Jesus fala de um fim, ele fala de fim no sentido de objetivo, mas não tem término. Por isso fala imortalidade. Nós somos almas, somos espíritos e somos imortais. E caminharemos duramente ainda por muitas encarnações pela frente para ele chegar a ser espírito perfeito. Vamos chegar? Vamos. Seremos anjos? Sim. Todos serão anjos. Os piores homens que passaram pela Terra serão anjos. Todos. Porque Deus não tem uma das suas criaturas para se perder. É uma longa caminhada. Por isso, há essa faixa de imortalidade. Há uma diferença entre o que o espiritualismo ensina, notadamente o espiritismo. A diferença entre as outras religiões é que, de acordo, eles falam também a imortalidade. Ou seja, uns vão ir para o céu e ficar para o resto, como se fala, a eternidade. Outros vão para o inferno, também a eternidade. Imaginemos bem o quanto que Deus seria duro. Uma pessoa viveu 1 ano, 30 anos, 50 anos, 70 anos, 80 anos, e não praticou aquilo que Deus queria que praticasse, aí vai para o inferno eternamente, sem nunca acabar. Seria muito absurdo, né? Nós queremos uma situação dessa, que Deus seria possível de permitir isso. Agora, o Espiritismo, por isso, é consolador. Porque nós temos certeza que todos nós vamos chegar à luz divina. Todos vamos chegar. Demora um tempo mais, um tempo menos, mas todos vamos chegar. Não existe a perdição. Vamos passar, às vezes, de acordo com nosso comportamento, de acordo com as nossas ações, podemos passar por longos tempos de dificuldade, sofrendo. Mas um dia a gente caminha e chega lá. É isso que Deus faz com a gente, porque é filho, ele ama. E deixa. Porque o filho aprontou. O filho foi terrorista. O filho matou 500 mil pessoas. Ele não vai deixar de amar seu filho porque ele matou 500 pessoas. Não. Ele vai continuar amando e dando oportunidade. Então, essa imortalidade que nos consola. Porque nós sabemos que, por mais que a gente caminhe errado, nós não perderemos. Nós caminharemos e chegaremos a Deus. Era isso, gente. Eu agradeço a atenção de todos. Que a paz do Cristo seja com todos, ampare, ilumine cada coração.